Falando de plataformas ainda, você falou TikTok, você mencionou também que existe uma especialidade em Google e Meta. Mas eu não, né? O mercado tem visto cada vez mais, o custo de tráfego ele tem aumentado forte nos últimos anos, né? Em off aqui, antes de entrar, a gente estava falando, por exemplo, de períodos como o período eleitoral, que é muita grana entrando de diversas fontes. E aí vem uma Magazine Luiza, vai fazer aqui uma super promoção e uma Black Friday. E fora esses momentos mais pontuais, mas as grandes corporações hoje começaram não, já tem um tempo que investem em tráfego pago e talvez isso tenha se tornado um dos fatores para deixar o leilão cada vez mais caro. Eu queria que vocês discutissem um pouco esse ponto, né, de, poxa, tá mais difícil eu começar a investir em tráfego pago devido a esse custo que elevou, tem cuidados, tem estratégias que eu consigo minimizar esse impacto desse aumento de custo? Perfeito. Nessa parte, basicamente, ele é muito baseado no dólar. Então, o mínimo que eu posso investir na plataforma é $1. E a gente compra 1.000 impressões, a gente chama de CPM, a gente compra impressões lá. Quanto mais concorrido o mercado, mais alto eu vou ter que pagar, como a gente fala, é leilão. Então, quem paga mais vence. Então, é muito para essa parte. A gente consegue utilizar algumas estratégias para diminuir. Só que, querendo ou não, se for um público muito concorrido, energia solar, vamos dizer assim, em 2020 a concorrência era bem menor para a quantidade de empresas que abriram após esses 5 anos. Então, o CPM para esse público em específico ele aumentou devido Sim. à concorrência. Então, é muito focado para essa parte. O dólar aumentou, transição, muitas coisas externas Sim. influenciam nesse aumento. Mas o principal dele é a competitividade de mercado. Então, isso eleva bastante o CPM, o custo por mil impressões que a gente chama. E como que eu reduzo esse custo? É migrando para outras plataformas? É buscando ser o ser humano mais criativo do mundo e descobrindo o super criativo? Qual que hoje é uma solução para quem já investe em tráfego pago e quer reduzir esses custos? Num CPM, por exemplo. Ó, a gente não foca muito em reduzir o custo do CPM. A gente foca em reduzir o custo final, que é levar o possível cliente a um site, a um e-commerce, a um WhatsApp. Então a gente busca reduzir esse custo, tá? E aí uma coisa que a gente vem fazendo, que a gente já faz há algum tempo, porque tem várias alternativas. Tem eu tentar fazer um criativo mais apelativo, trazer uma copy mais apelativa. Tem a parte de tentar reforçar ainda mais a minha marca. Porque, por exemplo, né, se a gente for falar de. Todo mundo sabe o que é uma Nike da vida. A Nike só precisa aparecer. Aparecer com Uhum. promoção. Coca-Cola só precisa aparecer com promoção. Sim. Agora eu vou fazer um refrigerante novo. Eu tenho que investir muito na minha marca para atrair aquilo. Eu tenho que fazer muito criativo, falando dos diferenciais e tudo. Então, assim, tem algumas estratégias, é muito variado. Tem brand, tem copy, tem design de criativo. Migrar a plataforma, não é o que eu faria. Porque a maior atenção está nas redes sociais e no Google. Né? Uhum. Isso a gente só também inclui o TikTok. Então, muitas vezes eu falo para alguns clientes que chegam e querem assim, quero estar em todos os canais e não tem nada validado. Eu falo, já brincou de War? A brincadeira aqui é a mesma. Tu vai ganhar um território, então vamos focar num território aqui. Vamos focar em dois no máximo. Vamos focar aqui e vamos ganhar esse território. Depois a gente começa a testar. Porque, querendo ou não, o Meta que inclui Facebook, Instagram, o Google que inclui Google, YouTube, estão muito à frente das demais. Entendeu? Então, assim, não tem por que eu começar em outras do que fugir do óbvio. Sim. Porque as outras, não tem tanta concorrência. Não, não tem. Mas o custo lá é muito mais elevado. Porque não tem muitos usuários. Nós somos o produto. E lá não tem muito produto. Sim. Depende muito da estratégia, né? São muitas decisões que precisam ser tomadas e analisadas, né? Eu já ouvi, por exemplo, talvez é bom eu estar no Kauai porque não tem tanta gente lá, então se eu for o primeiro já tem uma tendência de eu ir construindo um espaço, mas é bom eu olhar para isso como um investimento, né, de médio prazo, porque talvez ela não vai me dar retorno hoje, mas eu já vou plantando. Então, pô, aí tem que analisar. Será que hoje o cara tem tempo, né, tem recurso para estar lá dentro nessa perspectiva de investimentos?
Trazendo até esses pontos, complementando, basicamente hoje, como a gente contou no Meta, no Google ali, é basicamente $1 o mínimo que tu consegue. No TikTok já é R$ 20 por dia, então o mínimo que tu consegue investir. Então aí já entende que tem que ser um E já investimento tem a uma mais. barreira maior, né? Isso, o Por exemplo. Kawaii tem que ter um gerente de contas, o público lá é um pouco mais sujo, é mais velho. Então tem várias coisas que a gente pode fazer também para reduzir, que seria que a gente pode fazer muito é tirar cohorts. Então, se eu tenho um público aqui, eu sei qual é energia solar, vamos trazer aqui só nesse ponto, porque tem um público que tem um poder de aquisição mais baixo, então tem um B2B, que posso vender para empresário. Então eu vou fazer um estudo do meu público que eu estou vendendo mais, então eu vou focar mais nele. Então eu vou pegar uma parcela daquele meu público, tirar alguns cohorts que traz um retorno maior para mim. Então eu vou alocar meu investimento onde eu sei que está me dando um retorno maior. Sim. Então se a gente consegue não diminuir o CPM, mas se eu estava tendo 100 pessoas no meu funil, eu conseguia converter 10, agora tentar converter 15, então já vou aumentar meu faturamento sem precisar investir mais. Então a gente gosta de fazer também esse tipo de estratégia. Ó, te dando aí o exemplo, você falou aí do Kawaii, né? Ah, vou querer pavimentar, né? Ali que não tem ninguém. É tu pegar uma pizzaria, botar no centro da cidade, ali na área movimentada. Não, vou testar aqui uma pizzaria no interior. Vai ser a primeira daquele interior, mas eu vou ser a primeira. Não tem muito público lá, mas eu vou ser a primeira. A comparação é praticamente a mesma, entendeu? É mais ou menos por aí. Que tem seus prós e contras, né? Exato. Legal, é uma boa, gostei do desenho da pizzaria, é uma ótima perspectiva. Porque é escolha, entendeu? Você vai ter ali um público, vai, mas é inferior ali, no centro da cidade é garantido. Temos um estudo de caso, vamos continuar no público de serviço, em especial a energia solar, né? Tu recorda, tem um número de um cliente, ou até mesmo de vocês em algum momento, que a gente possa trazer aqui como estudo de caso, de CPL, estratégias, tem alguma coisa relacionada a esse público que a gente consegue discutir aqui? Teve um que a gente, só trazendo um pouco mais da parte de estratégia, como eu falei no começo, eu acho que o tráfego pago ele é o começo, mas ele não é o fim. Então a gente tem toda uma estratégia ali, o tráfego ele vai fazer a parte de aquisição de público, só que esse público ele tem que ser direcionado para algum canto, ele tem que ser engajado, tem que quebrar a objeção, aumentar o nível de consciência. Então no público em específico de energia solar, a gente gosta muito de criativos de prova social, antes e depois da conta de energia ali do cara, e levando para uma landing page, uma página de conversão, que ali eu vou trazer, tocar em algumas dores, vou aumentar o nível de consciência dele. A gente também gosta de colocar aquelas calculadoras de investimento. Então, minha energia é essa, hoje eu vou, com esse valor aqui, quanto eu vou conseguir reduzir. Então, já dá uma noção para o cara de como seria, a gente já qualifica o lead que vai chegar para atendimento. Então, basicamente, a gente tinha uma métrica, o Lucas pode me corrigir no caso eu estiver errado, a gente tinha uma taxa de conversão de 5 a 10% do funil que entrava. Então, de 100 leads, eu conseguiria converter 5 a 10. Daí, só que tem as etapas do funil. Então, chegou 100 leads para mim. Desses 100 leads, somente 30% enviou a conta de energia. Então, vai ter alguns filtros até ele enviar a conta de energia. Aqui, a gente é muito bairrista. Então, a gente consegue fazer reuniões presenciais, que aumenta muito a nossa taxa de conversão. Só que quando o atendimento é inside sales, acontece todo através do WhatsApp, do envio da conta de energia para uma reunião online, a gente tem uma taxa de no-show de pelo menos 50%. Então, se eu tenho 10 reuniões marcadas, eu sei que 5 vai faltar. 5 ou vai desmarcar ou não vai comparecer. Pelo menos 5. Devido o canal ser online. Ser 100% online. Então, eu tenho que fazer muito o quê? Uma cadência de follow-up. Eu tenho que fazer um acompanhamento com esse cliente. Se o cara entrou hoje, ele marcou para amanhã, é mais tranquilo. Mas quando o cara marcou para 15 dias, a gente usa muita analogia do cola aberta. Então, o gás vai caindo. Eu preciso ir nutrindo essas pessoas com material de clientes de antes e depois, tem que mandar um conteúdo ali mais educativo para ele, para que ele tenha todo esse acompanhamento e não falte na reunião comigo. Por isso que a gente gosta muito da reunião presencial. E o cara marcou comigo, ele vai me atender porque ele está lá. Então, a gente tem todas essas métricas de que entrou, de 100% que entrou, 30% vai me enviar ali a conta de energia. Da conta de energia para a reunião, 30% também a gente consegue manter, dá para aumentar se for presencial, e da reunião para o fechamento é em média de 5%, vamos dizer assim. Então, só que pelo ticket médio que a gente tem na energia solar hoje, isso vale a pena. E aí, falando da energia solar em específico, o cara que quer energia solar, ele vai comprar. Ele vai comprar, ele tá querendo aquilo, ele vai comprar. A diferença é de quem que ele vai comprar. Aí vai preço, atendimento, tudo isso. Se a gente for para outros segmentos, muitas vezes a reunião, né, a visita presencial é para convencer o cara a comprar, entendeu? Então tem essas diferenças. E o público de energia solar faz muita questão do presencial. Por quê?
o pessoal não entende como é que funciona. Ele quer que você olhe a casa dele, quer que você olhe a empresa dele, você vai ter que olhar telhado. Então eles querem ali o presencial. Então o online tende a não funcionar porque não é uma coisa nova, mas para muitas pessoas é algo que elas não entendem. Uhum. Então elas querem aquele atendimento ali. Se a gente for para um público ali mais cedo, é aí que precisa mesmo ir lá para explicar, trazer ali analogias para realmente entender como é que funciona. Então realmente é muito um funil de entrada. E se a gente for para empresas, dá um exemplo aqui, pegando já uma parte mais técnica para energia solar. Empresas convertem mais no Google. Quando a gente fala do B2C, para consumidor de Sim. final, já é mais a rede social. Então a gente já tem essa métrica que a rede social funciona mais para o público ali final, ou já vai mais para a empresa. Legal. E aí já é uma sacada importante, né, para a turma. Porque, por exemplo, tem empresas que se posicionam para atender apenas CNPJ. Talvez se ela colocar uma atençãozinha a mais nessa ferramenta, por exemplo, já pode gerar um resultado também mais interessante, né? E um ponto que a gente sofria bastante também, que muitas vezes tem a pessoa que ela quer, mas ela não consegue. Antigamente, no filtro que a gente fazia, a gente já pedia o CPF da pessoa, que a gente já fazia ali a coisa do financiamento e se ela conseguiria. Mas hoje em dia, devido ao LGPD, a gente já não consegue. Sim. Então a pessoa ela quer, mas ela não tem como, porque ela não consegue fazer um financiamento. Então isso impacta diretamente ali no nosso resultado. Já o investidor, o empresário, para ele é mais tranquilo. Se for um público mais high ticket, muitas vezes o cara paga à vista. Sim. Então é bem mais tranquilo nessa parte.